Senhor, há um grande exército, Pai, diante de Ti. Há vidas, há pessoas, há uma igreja e há corações, Paizinho querido, que o Senhor está tocando de forma muito precisa. E eu quero Te glorificar, Pai. O Espírito Santo de Deus está trazendo sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, um novo nível de fé, amém? É um novo nível de fé. Eu discerno, queridos, que o Senhor, nesse novo nível de fé que Ele está propondo, Ele está dizendo para você: não deixe passar o tempo da visitação, amém? Não deixe passar o tempo da visitação. Então, o Senhor já te libertou. E se Ele te libertou, você tem que ter uma mentalidade de uma pessoa livre, amém? Eu discerno, igreja, que não dá mais tempo para nós andarmos em algumas escravidões. E eu quero mencionar e denunciar isso aqui agora. Não há mais tempo para andar na escravidão da rejeição. Diga comigo: eu sou livre da rejeição. Não dá, queridos. Escute, não dá mais para andar na escravidão da inferioridade. Diga para mim, diga comigo: eu sou livre da inferioridade. A falsa humildade é uma falsa modéstia. Então a verdadeira humildade, ela sabe de fato quem ela é. Ela não pensa nem mais e não vai pensar nem menos. E eu estou dizendo isso porque acabou o tempo de jogar a responsabilidade para o outro, de terceirizar. Escute, o Espírito está dizendo claramente para nós nessa conferência. Ontem a pastora Rosângela disse algo conciso e preciso, quando ela se expôs e disse assim: eu tenho vivido um tempo difícil, porque em pouco tempo eu perdi o meu pai, eu perdi a minha mãe, o meu genro perdeu o seu pai, e agora o meu marido perdeu a sua mãe. E ela disse assim: todas as pessoas que falam que a minha vida é mais fácil do que a delas, é porque elas querem encontrar um caminho de fuga e não se responsabilizar pelas suas vidas. Escute, o Espírito trouxe claramente ontem na abertura para mim: há uma unção liberada sobre nós, amém? E se há uma unção liberada sobre mim, sobre a sua vida, é porque o Senhor nesse tempo conta conosco. Nós precisamos de tomar a responsabilidade daquilo que o Senhor está entregando para nós. Não dá mais, igreja, para ter fugas, não dá mais para comparação. Então escute, comparação é mais uma da escravidão que eu quero denunciar aqui. Diga comigo: eu sou livre da comparação. Igreja, nós precisamos de se responsabilizar. Nós não temos mais a idade do Benjamin, nós não temos mais a idade do Miguel, nós não temos mais a idade do Dudu. É conosco, quem está entendendo? Aleluia. Sente-se no seu lugar, por favor. Deixa eu orar pela vida dos nossos filhos. E você que está aí, abra sua Bíblia comigo. Lá em 1 Reis 19. Dê comigo o versículo 11. Diante destas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte.
Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro, veio uma brisa, suave e tranquilo, amém? Assim que Elias percebeu, ele percebeu aquele murmúrio, aquele sopro, aquela brisa suave, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada, e fiquei solitário. Restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E a Eliseu, filho de Safate, da cidade de Avel Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. E o que fugir da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não reverenciaram suas imagens, beijando-as. Amém? A maior honra que eu e você podemos dar para os nossos pais não é meramente nós visitarmos, não é meramente nós comprarmos um presente ou algo para eles. A maior honra que um filho pode dar para o seu pai, sabe qual é? É dar conta da sua vida. Eu acredito, querido, que hoje, sendo pai, quando eu ver o Kael dando conta da sua vida, é o momento que eu posso descansar em paz, eu posso morrer em paz. E a palavra de Deus diz em Gênesis, no início de tudo, e antes do pecado entrar, o Senhor estabeleceu: deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então a maior honra que uma pessoa pode dar, um filho pode dar aos seus pais, é chamar a responsabilidade para si, é dar conta da sua vida. A maior honra que um filho pode dar para o seu pai é os seus pais observarem e saber: meu filho cuida bem da esposa dele, cuida bem dos seus filhos, o meu filho, ele sabe realizar tudo aquilo que eu ensinei. É a maior honra, querido, que um filho pode dar ao seu pai. Então, enquanto igreja, nós não entendermos algo, que nós necessitamos de ser espirituais e ponto. Ainda que estamos vivendo uma experiência humana, mas nós somos seres espirituais, e a Bíblia diz em Hebreus que nós já somos coparticipantes da nova era, da presente era, da era que vai vir. Em Cristo Jesus você já acessou, querido, o reino de Deus.
Em Cristo Jesus você já acessou tudo que está à disposição, querido, na eternidade. Então eu e você não podemos ser carnais. Nós não podemos andar segundo a carne, queridos. Nós precisamos de andar segundo o Espírito, amém? Eu quero dizer para você que, quem sabe como Elias, eu e você, precisamos de nos atentar, não meramente aos dias difíceis, amém? Porque nos dias difíceis você fica com a guarda alta. Mas sabe qual é o grande problema? O grande problema, às vezes, é depois das maiores vitórias. E muitas vezes, querido, quando nós estamos caminhando com o Senhor, e estamos caminhando, como a Bíblia diz, como mais do que vencedores, porque infelizmente nós temos visto muitos ficarem à beira do caminho e à margem, é ou não é? Mas você, querido, você está entendendo, você está compreendendo, você está sendo impulsionado pelo Espírito Santo e está correspondendo a algo em Deus. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, e nele nós vamos andar em novidade de vida. Mas presta atenção, nós temos que nos equipar e preparar, e de forma preventiva, não somente para aquilo que é anterior à guerra, e não somente no momento da guerra, mas nós precisamos de nos preparar e nos equipar para o pós-guerra. E muitas vezes, quando nós vamos andando e tendo vitórias em Cristo Jesus, no pós-guerra que o Senhor estabelece as vitórias nas nossas vidas, nós baixamos a guarda, queridos, baixamos a guarda. Muitos de nós entramos num comodismo, muitos de nós já não oramos como deveríamos orar, muitos de nós já não jejuamos como deveríamos jejuar, muitos de nós, querido, saímos de posições que jamais eram para nós sairmos. Então Deus não tem problema de nos dar vitória. Ele já disse que nós somos mais do que vencedores. Mas o grande problema de Elias foi esse: depois da grande maior vitória que ele teve, ele achou que ele era o único profeta que havia restado naquele momento em Israel, que não se dobrou diante de Baal. Se sentiu solitário, desfalecido, e Deus disse para ele: viu, tem 7.000 que eu conservei, daqueles que não se dobraram diante de Baal. E quem sabe no pós-guerra nós vamos ter dificuldade, sabe do que? De entender que na guerra Deus descia com fogo dos céus, com estrondo, com barulho, mas no pós-guerra mudou a maneira de Deus falar, de Deus apresentar e de Deus vir. E quem sabe Deus quer vir na brisa suave, e nós estamos esperando Ele no terremoto, nós estamos esperando Ele no fogo e no estrondo, e Ele está na brisa suave. Escute, igreja, você e eu nunca vamos controlar Deus, irmãos. Não tente isso. Isso é uma insanidade da nossa mente. Deus é incontrolável, queridos. E a Bíblia diz que o profeta Elias percebeu, querido. Ele percebeu, ele falou: opa, veio o estrondo, Deus não estava, que era o terremoto. Veio o fogo, Deus não estava. Mas Isaías percebeu quando veio a brisa.
Ali Deus, Ele estava. Deus nunca vai, querido, se moldar às nossas movimentações. Escute, igreja. As guerras que nós lutamos até hoje, quem sabe nós fomos para cima com uma maneira que Deus nos deu estrategicamente, mas as guerras que virão, não fique preso, querido, naquilo que passou, porque Deus é um Deus de novidade de vida. Se atente para a movimentação do Espírito Santo, porque senão nós vamos nos escravizar em nós mesmos, e esse é o pior tipo de escravidão. Você está pensando que Deus, Ele atua de um jeito como Ele atuou há 5 anos atrás, e até está com saudade de como Deus atuava há 5 anos atrás, e você está se escravizando em você mesmo. Você ainda às vezes não percebeu que Deus alterou a maneira dele caminhar contigo. E isso Deus faz porque Ele quer que nós dependamos dEle, exclusivamente dEle. Porque se a obra que Ele está fazendo na minha vida e na sua vida, é Ele que está fazendo, a Bíblia diz que Ele é fiel para completar. Escute, muitos ficam à beira do caminho. Por quê? Porque não compreendem que mudou a configuração. Foi alterada a configuração. E param nas rejeições, param nas inferioridades, param nas comparações. Mas na verdade agora Deus está nos chamando para responsabilização. E quem é responsável por si, entende, querido, que Deus está dando uma unção para ir além. E ir além, querido, na correspondência daquilo que Ele deseja fazer conosco. Por que isso? Porque existem guerras as quais nós precisamos de caminhar com Deus, assim como Elias caminhou com Deus, e depois de vencer 450 profetas de Baal, tinha uma tal de Jeza, a desgraçada da Jezabel. E é interessante que ela não era uma mulher, é real, a desgraçada da Jezabel está na Bíblia. Mas quando você vai ali, querido, para Apocalipse, no capítulo de número 2, e você vai ver a carta que Jesus envia ao anjo da igreja a Tiatira, você vai ver a repreensão que Jesus faz àquela igreja e diz assim: ei, eu tenho contra vocês, que vocês toleram o espírito de Jezabel. E Deus vem mais, querido, para essa igreja dizendo assim: aqueles que se prostituem com ela, que vivem debaixo do controle dela, desse espírito macabro, que leva os meus filhos à imoralidade, à idolatria e prostituição, serão afligidos com grande aflição. E no versículo posterior, ele não para aí, ele diz assim: os seus seguidores, ele está dizendo, chamando a responsabilidade, os matarei, para que as igrejas, no plural, saiba que eu sou o Deus da igreja. Igreja, em nome de Jesus, todo tipo de controle, irmãos, em nossas vidas, todo tipo de aprisionamento, todo tipo de ação, querido, de escravidão, e seja no Brasil, em Sorocaba, aonde for, vai cair, e já está caindo da nação brasileira, querido. Como assim, pastor, está caindo? Você acha mesmo, irmãos, tudo que está acontecendo na nação brasileira, esses diversos escândalos que está acontecendo, quem você acha que está, querido, permitindo, e quem você acha que está fazendo? É o próprio Deus, irmãos. É o próprio Deus. E aí eu vou dizer mais. Imagina só uma igreja
que vive debaixo de um governo jezabélico. Eu estava conversando com um amigo hoje. O pai desse amigo foi um bruxo. Eu estava conversando com ele no almoço, e dentro da conversa que nós estávamos tendo, eu disse: eu acredito que as entidades demoníacas que leva e influencia as pessoas a ofertarem oferendas para se darem bem na vida, enriquecerem, para escravizar outras pessoas, na verdade está ficando escrava dessas entidades. E escute, irmãos, você acha mesmo, dá um toquezinho aqui, para não tirar a atenção aqui do povo, em nome de Jesus. Você acha mesmo que a entidade que leva uma pessoa a se prostituir em imoralidade, que está debaixo desse governo, não é ela mesmo, querido, que traz à luz o que está em oculto? Você acha mesmo? Você já viu uma pombagira se manifestando? A pombagira, quando se manifesta, querido, ela já vem dar aquela gargalhada dela. Por quê, querido? Porque o tipo de relacionamento de entidades demoníacas, e você sabe da festa da carne que está acontecendo, milhares de milhões de brasileiros sendo aprisionados por entidades, e nós somos privilegiados, igreja, de estarmos aqui em uma conferência como essa, honrando ao Senhor, o nosso Deus. E essas pessoas que estão se escravizando, a conta não vai chegar hoje, igreja, a conta chega muito tempo depois, e até mais em gerações e gerações. Porque a base de relacionamento do diabo é: se prostrado me adorares, eu te darei tudo. É base de troca. É diferente do relacionamento com Deus. Deus, Ele nos dá tudo gratuitamente. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, da onde não há variação de dúvida. Por isso Deus, Ele não te aprisiona. Por isso Deus, Ele te liberta. Os nossos relacionamentos, nós não podemos, pastores, nós não podemos, líderes, nós não podemos, igreja, querer prender uns aos outros. Nós não podemos mais, igreja, andar em rejeição, comparação, inferioridade. Não dá mais tempo para nós ficarmos nos achismos. Nós temos que viver o que a Bíblia diz, querido, debaixo da liberdade em Cristo Jesus. Pastor Ivan, transmita o que é graça, porque é isso que Deus deseja na sua fala. Transmita, querido, aquilo que é louvor, que é de boa fama. Não dá tempo para nós deixarmos Jezabel, querido, governar nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos corações. Por quê? Porque nós temos que honrar a Deus, o Senhor, e viver como um povo que é livre. E povo livre liberta, não escraviza. Então o que está acontecendo no Brasil? Sim, são pastores que toleraram Jezabel, são pastores que se corromperam, são pastores, queridos, que ao invés de administrar o recurso financeiro, que não é do homem, é de Deus, se corromperam, se prostituíram, viraram as costas para Deus e idolatraram a si mesmos. E essas próprias entidades, que não tem problema nenhum de entrar, querido, num lugar como esse, se der brecha, porque o próprio Jesus disse: eu tenho, porém, contra ti, Tiatira, que vocês toleram Jezabel. Essas próprias entidades estão trazendo a luz e dando risada, irmãos. Ah, pastor, mas Deus não pode fazer nada. Querido, Deus pode fazer tudo, inclusive levantando remanescentes, 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Deus não precisa de uma grande estrutura, Deus não precisa de luz, não precisa de telão, não precisa de aquário. Ele precisa de um coração disponível, de um coração que quer se santificar para Ele, de um coração que quer realmente amá-lo e amar aquilo que Ele ama.
que são as vidas, queridos. Então você precisa de entender, irmão, que você é um ser espiritual. Andai no Espírito, e de maneira nenhuma satisfareis os desejos da carne. Você conhece a história, Elias. Que batalha, irmãos. Pensa, Elias deu um decreto dos céus como um profeta. E deixa eu dizer algo para você. O espírito de Jezabel, ele não quer levar, querido, você simplesmente à prostituição, ficar aí na pornografia, ficar aí, querido, em desejos lascivos, trair a esposa, o esposo. Não é somente isso. O espírito de Jezabel quer o quê? Ele quer destruir os profetas e as profetisas. O espírito de Jezabel sabe que quando se levantam os profetas e as profetisas, irmãos, você acha que uma conferência como essa, conferência profética, a honra, a cultura do céu, é agora, querido, que eu tenho que me cuidar? Não, não é agora, irmãos. Agora está tudo lindo, está tudo muito bom, está tudo gostoso, mas é no pós, irmãos. Por quê? Porque você acha mesmo que não está tendo uma mobilização no mundo espiritual, uma ação no mundo espiritual? Quantas pessoas, irmãos, poderiam estar aqui e foram vencidas? Vencidas para ficar na Netflix, vencidas para ficar no entretenimento, na distração, irmãos. E aí a gente vê os blocos de carnaval, irmãos, se rendendo, se consagrando, se voltando. E uma conferência como essa é para a gente conferir o que os céus está estabelecendo, o que os céus está dizendo. Aí olha a batalha, 400 profetas de Baal. Elias tinha dado um decreto e tinha falado para o rei Acabe: ó, não vai chover nessa terra durante 3 anos. E não choveu, querido, não choveu. Porque Deus honra os seus profetas, Deus honra as suas profetisas. Acabe, querido, e você vai ler o contexto, junto com a sua esposa Jezabel, a Bíblia vai falar que ela estava destruindo, massacrando, em outras versões, os profetas. Obadias tem que esconder, querido, 100 profetas nas grutas e sustentá-los. Então, escute, os espíritos demoníacos, o que eles querem é destruir a voz profética, os profetas e as profetisas. Igreja, pare de achar que é normal o que é espiritual. É você que é o profeta da sua casa, e é você que é a profetisa da sua casa. É você que tem que revogar os decretos que está vindo contra o seu lar e a sua casa. É você que tem que estabelecer os decretos. O que Deus está falando aqui? Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Para quê? O que um rei faz? Ele governa. Efésios 2 diz o quê? Que nós estamos assentados com Cristo, da onde nós governamos com Ele. É uma ação espiritual. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Quem está entendendo aí? E faz assim, ó. Eu conheço esse cheirinho. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar uma descontraída, né, irmãos? Que a espada vai mesmo, né? Relaxa, irmão. Vai, levanta suas mãos aos céus um pouquinho aí, sentado. Oh, Espírito Santo. Oh, ei. Sim. Oh, Espírito Santo. Te amamos, Espírito Santo. Reverenciamos ao Senhor, Espírito Santo. Sim. Aí o profeta Elias, ele zomba, né,
dos 450 profetas de Baal. Os caras colocam lá as oferendas deles, fica clamando dia, noite, dia. Aí o profeta Elias coloca lá a oferta dele, manda jogar 4 cestos de água, e não só uma vez, faz repetidamente, outras 3 vezes, a ponto de criar uma vala. E nós precisamos, igreja, nos nossos dias, hoje, de pessoas que vão clamar como Elias, que vão clamar a Yahvé, e dizer assim, para que Israel saiba, e o coração de Israel volte-se ao Senhor, e saiba que só o Senhor é Deus. Faz, Senhor. Faz, Senhor. E Ele faz, querido. E Ele faz. Desceu fogo dos céus. Consumiu tudo, inclusive a água. Andai no Espírito e não satisfareis o desejo da carne. Como é que nós vamos, irmãos, igreja, acessar lugares sobrenaturais, os quais Deus tem para nós, nos esquecendo de que o nosso Deus é Espírito, e importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade, que Deus habita numa luz inacessível, querido, e Ele realizou tudo para vir habitar dentro de você. Irmãos, por favor, o Senhor, Ele está te levantando. O Senhor, Ele conta contigo. O Senhor, querido, está tocando a sua vida, estabelecendo propósito. O Senhor não quer te ver fora das fileiras do exército dEle. O Senhor não quer te ver, querido, meramente como um religioso e mais um no reino de Deus. Não, você é único, particular, você é singular, querido. Tudo que o Senhor estabeleceu e fez. Então para de acreditar no conto de fada. E o que é acreditar no conto de fada? É nós não lidarmos com as coisas espirituais com a mente de Cristo. É nós lidarmos com as coisas espirituais de forma terrena, carnal. É nós, querido, observarmos cenários, e somente isso. Sabe o que Deus tem pedido para mim, igreja? Deus tem pedido para mim durante um tempo, e a minha esposa tem acompanhado isso. Falou: filho, eu não quero você dando bobeira. Eu preciso de você no secreto. Desde que eu voltei de férias, eu não me reuni com a minha equipe de governo ainda. Por quê, querido? Porque a minha equipe de governo confia realmente no que Deus está fazendo, e de que eu sou o pastor dessa casa, ou cada um vai começar a sair da posição, porque eu não vou me mover fora do que Deus está falando para mim. Enquanto eu estiver nessa posição, eu sou responsável, e eu vou me mover de acordo com a vontade de Deus, e não vou me permitir ser manipulado por homem nenhum. Então Deus vai nos levando além. Deus vai nos ministrando, querido. Deus vai mudando a configuração. Ele vai tirando você do aquário e vai te levando para o mar. Por quê? Porque todo nível de controle, irmãos, é escravidão. Por isso o Espírito Santo, ele não te controla, ele te guia. Por isso Romanos 8,14 diz: todos os que são guiados pelo meu Espírito, esses são chamados filhos de Deus. E eu quero nessa conferência declarar: toda mente escrava tem que cair em nome de Jesus. Nós precisamos de Atos dos Apóstolos, aonde o Espírito Santo movia a igreja, aonde o Espírito Santo tinha poder ainda para interagir com o homem e transladar o homem de um lado para o outro, de falar: impõe as mãos,
sobre Silas, sobre Paulo, envia. Não é o homem, é o Espírito Santo. Nós precisamos, querido, de Atos dos Apóstolos. Preparai o caminho, pastora Marie, porque nos últimos dias, quem é que prepara o caminho? Que se levante os Elias, irmãos. Que se levante os João Batistas, as Joanas. Ainda bem que a gente tem as Joanas aqui, irmãos. Né, pastora? Que se levante, querido, porque nós estamos na última hora. Na última hora. E se Deus não abreviasse esse tempo, nem mesmo às vezes os eleitos suportariam. Então o que é que Deus está te pedindo, querido? Quem sabe qual é o mal, querido? O mal dos nossos dias. O mal dos nossos dias é o seguinte, é que às vezes as pessoas gostariam de um pastor opressor. Elas lidam melhor com um pastor opressor. De um pastor que tem que toda hora, querido. Cara, o que você está fazendo? Como que você está? Qual é a sua vida? Como é que é? Né? É isso, é aquilo. Ah, não vem no culto. Ah, não vem no culto por quê? Ah, todo o tempo. Um pastor opressor, querido. Do que um pastor que dá o exemplo. Do que um pastor, querido, que caminha em Cristo Jesus e dá o exemplo. E através do exemplo as pessoas vão amadurecendo. E as pessoas vão sendo constituídas naquilo que o Senhor deseja. Porque a coisa mais fácil que tem, querido, é um pastor controlar um rebanho. Mas um pastor não é chamado para controlar um rebanho. Um pastor é chamado para guiar um rebanho. Até porque, querido, um pastor de verdade é presente para a igreja, mas ele sabe que só tem um único pastor, que é Jesus Cristo de Nazaré, que ele vai prestar conta dessas vidas e dessas almas diante do sumo e do bom pastor. Aleluia. Aí, querido, é um outro nível. Deus nos deu uma vitória grande. Deu uma vitória grande na sua vida. Acabou? Não acabou. Que bom. Que bom se acabasse. Mas você foi aprovado, então mais responsabilidades. Eu creio, querido, que aqui, nesses dias, nessa casa de oração, no reino milenar, o papai vai entregar a recompensa e vai falar: você lembra lá que você passou? Todo mundo te difamando, todo mundo falando isso de você, aquilo outro. Agora, está aqui, você vai governar comigo. Você está aprovado. Está aqui a sua recompensa. Vai passar, irmão. Tudo isso aqui, Mas existe um reino em nós que não passará. É impossível agradar a Deus se não for pela fé. O justo vive pela fé. Nós deveríamos viver, sabe como? Mais assim, e mais com os olhos do nosso coração iluminados, vendo com os olhos de Deus. O problema é que os nossos olhos carnais, eles enxergam e através do cenário nós tomamos a diretiva para a nossa vida. Mas é aqui, querido. É aqui. É na brisa suave. É no sussurro. Sabe por quê? Porque logo depois da maior vitória de Elias, uma mulher, querido, uma mulher enviou um decreto de morte para ele. Amanhã eu farei o que você fez com os profetas. Jezabel já tinha caído, querido. Jezabel já tinha caído. Por quê? Porque Elias já tinha destronado todas aquelas entidades. Jezabel já tinha caído, querido. Era questão de tempo. Questão de tempo. Mas
aquele decreto de morte. Você percebeu que Deus está falando conosco aqui é de decreto? O nível está alto, irmãos. O nível está alto. A pastora Rosângela fez 2 apelos ontem. O Espírito move todas as coisas. Dos 2 apelos que ela fez para confessar a Cristo e receber a Jesus, nenhuma pessoa veio. Mas vocês notaram a oração que ela fez? E como mudou a atmosfera? Ela começou a revogar decretos de morte, de separação, de destruição, e começou a estabelecer decretos. Igreja, debaixo da brisa suave, ó, ocupe aquilo que Deus te deu. Ele te constituiu como rei e sacerdote. Nós precisamos de entender, querido, esse lugar e estabelecer os decretos espirituais da parte de Deus para uma cidade, para as famílias, para as pessoas, liberando decretos e removendo decretos nas regiões espirituais celestiais. Como eu disse, você acha mesmo que tudo que está acontecendo, as entidades vão dando? Se falou para Jesus, irmãos, para Jesus, o Imaculado, se você prostrado me adorar, eu te darei tudo. Você acha que não vai falar para um comedor de arroz e feijão, pastor Loli? Você acha mesmo? Irmão. Aí tem alguns que acreditam no conto de fada, né? Uau, já pensou em alguma igreja de 10 mil pessoas, as entradas de milhões, e todo mundo me ovacionando, o ego assim, ó. E passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aí aquele aprisionamento, né? Aquele emaranhado. Só começa assim, chegou a hora, né? Então, fulaninho, olha só o que o pastorzão está fazendo aí. Cicraninho, olha aí o que é. Os líderes, que o fulano, que o Beltrano. Irmãos, escute. O mundo espiritual, o mundo material está ligado no mundo espiritual, mas o mundo espiritual determina o material. Deus é espírito e tudo vem dele para cá, querido. Tudo. Não tem como. A Bíblia diz em Hebreus: não tem criatura incógnita diante de Deus. Não tem. Você está entendendo? Os olhos do Senhor percorrem sobre toda a terra. Irmãos, esse é o meu maior temor. Que adianta eu ser bom na sua frente, bonzinho na sua frente, ter um caráter na sua frente, e vira as costas aqui da igreja e faz tudo errado. Irmãos, pelo amor de Deus, isso é loucura. Porque os olhos de Deus passam sobre toda a terra, querido. Observa os bons, os maus, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Por isso o autor aos Hebreus diz: o que eu temerei, o que possa me fazer um homem? Se andamos diante de Deus, e o apóstolo Paulo, ele dizia: se eu quero louvor de homens, já não sou servo de Cristo. É o entendimento, querido, que a todo tempo o mundo espiritual tem uma gama de testemunhas ao nosso redor. E você não é melhor que o apóstolo Pedro. Está entendendo? Jesus teve que falar para o apóstolo Pedro, porque ele foi influenciado por Satanás. Para trás de mim, Satanás, você não cogitas das coisas do meu Pai. Então Elias, ele teve um decreto de morte, querido.
Mas Elias, irmãos, Elias é Elias, querido. Elias é Elias. Quem estava no Monte da Transfiguração? Aí aquele homem se desgastou, querido, porque a luta espiritual foi grande demais. Ele se desgastou espiritualmente. E se desgastando espiritualmente, com certeza afetou as suas emoções, porque a guerra foi para libertar aquele povo, irmãos. Não foi guerra de baixo nível, não. Aí debaixo do edito de morte, ele vai se esconder. E ele vai fazer uma oração pedindo para Deus a morte. Está vendo que tudo é espiritual? Tudo é espiritual. Aí o que ele faz? 19:4. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta, mas eis que um anjo o tocou e disse-lhes: levanta-te, alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente. Esse Deus não é gente, irmãos. Pãozinho quente do céu. Pão quente que for assado sobre pedras, em brasa, em uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será longa. E eu quero dizer para você e liberar de ordem profética aqui, como um decreto celestial: levanta, querido, come e bebe, porque longa ainda é a sua caminhada em Deus. Levanta, come e bebe, porque longa é a sua caminhada em Deus. Agora, qual é a comida que nós vamos comer? É a comida espiritual, querido. Determinados lugares os quais nós estamos passando, escute, nenhum ser humano vai conseguir fazer aquilo que só o Senhor pode fazer para você. Então escute, assim como Elias, nem que Deus tenha que mandar o anjo, Ele vai mandar o anjo, mas o propósito dele vai se cumprir na sua vida. Aleluia. Deus é expert, querido, em confundir aqueles que são sabidão demais. Ele confunde os sábios, aqueles que são sabidões demais. Tudo espiritual, querido. Tudo plano espiritual. E nós precisamos de ser espirituais. O tempo voa, né, queridos? Meu Deus do céu. É Deus que o alimenta para a jornada, querido. Amém? É Deus, querido. Sabe, em nome de Jesus, queridos, em nome de Jesus, eu entendo que essa igreja, ela não é um fim em si mesma, amém? Igreja nunca pode ser um fim em si mesmo, nunca. E no nome de Jesus, querido, eu quero de ordem profética, querido, como um decreto celestial, te liberar, querido, para aquilo que Deus tem para a tua vida. Te liberar, querido. Te liberar. Às vezes você está aí remoendo coisa no coração, um monte de situação, está com medo do pastor, está com medo dos pastores, está com angústia. Para com isso, querido. Isso é escravidão. Passou, já foi. Vive o teu propósito. Mas igual não é mais na expansão, irmão, vive o teu propósito. Se é na Batista, se é na Graça, se é na Assembleia, aonde for. Se é nos Estados Unidos, se é na Europa, se é em Portugal, irmão, vive o teu propósito.
debaixo de aflição, de angústia. Não dá vazão para Jezabel, querido, tomar o teu coração, manipular os seus sentimentos, manipular os seus dias, os seus passos, trazer rompimentos, desligamentos, fragmentações com você mesmo e com o Espírito Santo. Porque é Deus, querido, que nos alimenta para a jornada, é Deus. Eu não me canso de falar aqui, querido. Você tem que estar preso aonde? Onde é que você tem que estar preso? Aonde? Na onde você tem que estar preso? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Olha como Deus trata o seu profeta, querido. Olha só, ele levanta Elias. É uma guerra espiritual de alto nível. Ele confia em Elias. Deus vem, querido. O salmista diz que Deus, os céus pertencem ao Senhor, porém a terra Ele deu a quem? Aos filhos dos homens. E Jesus nos ensina que nós devemos orar para quê? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus. Aí você pergunta, por que isso, pastor? Deus não pode fazer tudo? Pode, mas Ele te constituiu como reino e sacerdote, e é Ele que decidiu na sua soberania, querido, o meio da graça para intervir. Mas se você não acredita, então tá bom, não ora, não se posiciona, não faz nada. Mas também não fica ligando para o pastor ou achando que o pastor é que não faz. Ah, pastor, vem orar aqui. Porque Deus não constituiu o pastor, Deus constituiu quem? Nós. As pessoas não falam direto que o véu foi rasgado? E por que então você quer depender de um homem? Se o véu foi rasgado, quer costurar novamente o véu? O único intermediador entre Deus e nós chama-se Jesus Cristo, um homem. Aleluia. E aí sim, querido, unidos debaixo da liberdade em Cristo Jesus, aí não tem para ninguém, querido. Porque daí é uma igreja que vive debaixo do sopro do Espírito. É uma igreja que tem graça de Deus, maturidade. É uma igreja, querido, que tem consistência. É uma igreja que avança. Aleluia. É uma igreja que está preocupada com as demandas celestiais, e não com as demandas simplesmente terrenas. O que são demandas terrenas? Ah, o irmão olhou para mim assim, o irmão olhou assado, o outro está assim, o outro está assado. E nós somos chamados para as demandas celestiais, querido. Deus é que alimenta as nossas vidas. Não é qualquer um que vai nos sustentar, querido, mas é o pão vivo que desceu dos céus. A força que nós precisamos vem da sua presença, aleluia. Escute, a obra de Deus é Ele que faz e nós somos cooperadores. Cara, a obra de Deus é impossível eu e você fazermos. Por isso, 2 Coríntios 3,5 diz, nós não somos capazes como alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa capacitação, ela vem de Deus. Cara, é um privilégio eu e você sermos chamados para guerrear as guerras do Senhor. Aleluia. E quer saber mais? Você só vai ter autoridade sobre os principados, potestades e dominação da maldade que você vencer. E Jesus já venceu, já venceu. Ele já venceu. Então, Ele quer então fazer de você e de mim mais do que vencedores, amém? Pela fé, Ele vai deixar assim, querido, vem, vai, pode vir. Jezabel vai vir. Abadom vai vir. As resistências vão vir, vai vir. Não está escrito em Tiago? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia não nos engana, querido. Vai vir.
Mas eu e você teremos autoridade sobre os principados que nós vencermos. Aleluia. Que o poder do Espírito venha sobre nós. Debaixo desses dias, querido, de conferência em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o chamado nunca vai terminar, querido, numa caverna. Elias foi para a caverna, querido. O chamado terminou, sabe aonde? Uma carruagem de fogo separando ele de Eliseu, e ele sendo arrebatado por um redemoinho, indo ao Senhor. O Senhor nunca vai te envergonhar, querido. Nunca, nunca. Sabe o texto? Cara, leia lá na igreja de Tiatira. Deus, ele diz ali, por meio da revelação do apóstolo João, quando ele está falando de Jezabel: eu sou o Deus que sonda mentes e corações. Sondo mentes e corações, para dar a cada um segundo a sua obra. Então preste atenção, igreja. Qual é o lugar que nós estamos caminhando? Pô, será que o meu posicionamento é só pregar, cara, de domingo a domingo? Será que o posicionamento da pastora Sara, cara, é só fazer uma escala e liderar as meninas da dança? Será que é só isso, irmãos? Será que é só isso, pastor Lore? Será que é só isso, irmãos? A gente está, cara, diante de um reino que tem autoridade sobre cidades, nações. Recebereis poder, serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, irmãos. É muito além, queridos. Quando estamos ali em Mateus, querido, 6, fecha a porta do teu quarto, entra em secreto, busca o teu pai em secreto, que ele te recompensará publicamente. Queridos, são decretos no mundo espiritual, aonde nós estamos governando com Cristo Jesus, aonde nós estamos estabelecendo a vontade de Deus para uma cidade, para vidas, para uma nação. E aí você está achando que você é pouca coisa. Não. Você é reino, você é sacerdote. O chamado não termina no desânimo, querido. Não. No último café aqui, Start, nós recebemos, foi 30 negros aí, né, Humbertão? Foi 28, quase 30 pessoas. 28, quase 30 pessoas, pastor Mateus. Eu acho que nós nunca tivemos um café como esse. Desde que eu estou aqui, queridos. E quero dizer para você, sabe o que? Eu quero dizer para você que Deus está te trazendo para cá. Não é para você se sentir de outra forma que não seja pertencente, que não seja parte do corpo, que não seja realmente ser amado, aberto para ser curado, ativado, levantado, para resplandecer a luz e a glória de Cristo Jesus. Ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Ainda tem homens e mulheres, querido, que não corromperam a sua identidade, que sabem quem são, e que não querem, querido, castrar as pessoas, mas querem circuncidá-las para elas frutificarem, para elas fazerem o que Deus quer que elas façam. Ainda existe homens e mulheres, querido, que não estão presos a um título de PR, de AP, de ME, de profeta ou evangelista. Ainda existe, sim. Existe os Estevão ainda, pastor Ivan. Existe os homens e as mulheres que querem ser cheios do Espírito Santo.
Ah, irmãos, como eu queria ser um Estevão. Ai, meu Deus do céu. Só o Estevão estava ótimo para mim. Não precisava de TPR, irmãos. Só o Rafael. Só o Rafa. Só o Rafa. Eu não me sinto ofendido, irmão, de você me chamar de Rafael, não. Fica tranquilo, viu? Não me sinto nem um pouco ofendido. Tem problema com isso não, querido. Que está ligado diante de Deus e ponto. Aleluia. Então você que está chegando, o desejo do nosso coração é esse, querido. É que você vá além, que você rompa. É que você se sinta amado, que você se sinta pertencente. Que você se sinta ativado. Porque o seu final, querido, não é no desânimo. O seu final não é no seu trauma. O seu final não é na sua dificuldade. Não. O seu final tem que ser como o de Elias. E aonde foi? Em Deus. Amém? O final de Elias foi em Deus. Aonde? Arrebatado pela vontade de Deus. Ele foi arrebatado pela vontade de Deus. Eu quero finalizar com esse texto. Abra comigo, 2 Reis. Pode se colocar em pé, querido, por favor. 2 Reis 2. Segunda Reis 2, versículo de número 11. Enquanto estavam caminhando e conversando, ele e Eliseu, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Quem anda na vontade de Deus, querido, nunca vai terminar a sua jornada de qualquer maneira. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Mas vai terminar do destino que Deus preparou. É o tempo de nós comermos o pão do céu, igreja. Tá? O pão que vem do céu. Sair de estruturas dogmáticas, sair de estruturas aprisionadoras, mentais, psíquicas, que só nos limita da plenitude da vontade de Deus. Irmãos, eu tenho tido muita experiência com Deus, muita revelação com Deus. Muita ministração para o pessoal, coisas que eu sei que vai se revelar daqui 5, 7 anos. É um tempo onde eu tenho receio, às vezes até de tomar atitudes, porque é tanta situação de Deus. E Deus está falando, observa. Ei, pastor Antônio, o xadrez. Jogo de xadrez tem que ter paciência.
desejo do meu coração aqui, nesse tempo de conferência, é que você perceba a Deus. É só isso. Eu vim aqui para dizer isso. Nós precisamos de honrar o Senhor. Nós precisamos de perceber a Deus. Para mim, o Senhor está vindo numa brisa, num sussurro, como veio para Elias nesses dias. Para você, pode ser que você vai percebê-lo no terremoto. Pode ser que você vai perceber no fogo. Mas você tem uma identidade. E ninguém pode tocar nessa identidade em Cristo. Ninguém. E quando nós temos uma identidade, nós vivemos e queremos viver o que o Senhor Ele está movimentando em nossas vidas. De uma forma simples e debaixo das promessas dele. Escute, Deus é bom, querido. Deus não precisava de fazer isso com Elias. Para Deus seria mais fácil quando ele pediu a morte, quando ele estava tendo crises dentro daquela caverna. Elias já tinha cumprido o que ele foi chamado para cumprir, já tinha libertado aquele povo, já tinha vencido a maior batalha espiritual daquele tempo. Para Deus era simples, irmãos, porque Deus sabe cuidar dos seus profetas e das suas profetisas. Nós estávamos sentados à mesa com uma amiga, e essa amiga perguntou assim: por que Moisés, o grande líder do Antigo Testamento, por tão pouco não entrou na terra prometida? E nós estávamos ali. O Agostinho trouxe a resposta para ela, dizendo: porque Moisés representava a lei, e a lei não vai levar ninguém à terra prometida. Melhor do que a terra prometida, querido, aqui nessa terra, é estar na terra prometida celestial. E Deus já sabia que Moisés tinha feito o que ele tinha para fazer, querido. 3 milhões de pessoas, Moisés aguentando aquele povo. Ele não aguentava mais, irmãos. Então o papai fala assim: vem, vem Moisés, vem. E no monte da transfiguração, quem é que estava lá? Moisés estava lá, querido. Elias estava lá. Para Deus seria mais fácil, mas ainda faltava uma coisa para Elias. Esse Deus não é gente, queridos. Eu não vou abrir, vou só falar. Faltava ele só administrar agora. Vai, desce. E para fazer o que você faz, Elias, não vai bastar você ungir um, não. Você vai ter que ungir 3. Porque para fazer o que você faz, vai precisar de 3. Então você vai ungir esse rei, você vai ungir esse outro rei, e você vai ungir agora esse como profeta. Elias administrou, entendeu? Esperou o tempo, ungiu quem precisava de ungir. E aí Deus passa a régua, querido. O carro de fogo vem, separa ele de Eliseu, e Eliseu pediu a porção dobrada para ele, hein? Pegou no espírito? Nós estamos numa conferência, pega no espírito, querido. Há uma porção dobrada sendo liberada sobre nós, sobre a tua vida, querido, sobre o seu ministério. A unção, querido, que você respeita, é a unção que você vai carregar. E um redemoinho arrebata. Aleluia. Onde estão os espirituais aqui? Onde estão os espirituais?
Onde estão aqueles que não vão se dobrar diante de Baal? Onde estão aqueles que vão aguentar as pedradas sem se corromper? Onde estão, querido, aqueles que vão aguentar as difamações sem se corromper? Onde estão aqueles que vão aguentar as batalhas espirituais e vão esperar as respostas dos céus? Onde estão, querido, aqueles que vão buscar o socorro do Senhor? Você iniciou dizendo: eu sou livre, eu sou livre. Então bate no peito, querido, e diz: é comigo, a responsabilidade é minha, é minha, é minha. Sou eu, Senhor. Assim como foi com o profeta Isaías: quem irá por nós? Quem eu enviarei? E ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem está entendendo, em nome de Jesus, levante as suas mãos aos céus um pouco. Libera um pouquinho essa unção aí, querido. Sim, libera um pouquinho essa unção. Vamos